Acaba de chegar às bancas um livro que promete deliciar os leitores sedentos e ávidos de escândalos. Escândalos da monarquia portuguesa de Ricardo Raimundo revela-nos amores, desamores, assassínios, traições e conspirações. Em 900 anos de história houve reis e rainhas para todos os gostos. Reis raptados, enfeitiçados pelo amor, reis bígamos, impotentes, castos e homossexuais. De todos eles trata este livro do investigador Ricardo Raimundo. Ricardo Raimundo é convidado deste Jornal das 19. Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde. Ao lermos o seu livro, ficamos com a ideia de que os reis portugueses não tinham pouco sentido de Estado, é verdade ou não? Não. Portanto, eles tinham bastante sentido de Estado. A questão é que, sobretudo até ao século XIX, a noção de público e de privado na figura do rei e da monarquia andava muito junto. E daí aquilo que era da esfera privada dos monarcas, muitas das vezes era projetado para a opinião e para o público, como fazendo parte da própria vida pública dos monarcas. Portanto, a população da altura tinha percepção de todos estes escândalos, ou Ia não? tendo percepção de alguns episódios que se passavam e que muitos deles eram depois alastrados pela própria população e ia-se comentando e divulgando, e sempre há boa tradição portuguesa, quem conta um conto vai sempre acrescentando um ponto, de tal modo que depois, hoje em dia, para quem tenta analisar os factos, torna-se um bocado complicado às vezes distinguir aquilo que é a verdade daquilo que de facto é a ficção. Já vamos falar sobre isso, mas a monarquia portuguesa, a corte portuguesa, ao longo de vários séculos, fazia questão de deitar cá para fora, de publicitar os seus escândalos, a sua vida privada? Não. Aquilo que se ia passando é que quem gravitava à volta da corte deixava passar essa informação e depois, através das redes sociais da época, portanto, o passar de boca em boca, as coisas acabavam por se ir sabendo. Com, por exemplo, a presença de muitos diplomatas portugueses na corte, quando tomavam conhecimento de alguns desses casos, facilmente depois em Espanha, em França, também esses reis ficavam a saber daquilo que se passava na corte portuguesa. Como é que estávamos na altura, comparando com a situação europeia? Temos que distinguir... Somos dados ao escândalo, diríamos que estávamos como eram as monarquias europeias? Sim, integrados na média, portanto, não tão, se calhar, ao ponto da monarquia francesa, que na época talvez tivesse tido bastantes escândalos, mas estávamos bem cotados a nível de escândalo. No seu livro, o Ricardo, enfim, trata aqui de vários escândalos de vária ordem, de vária natureza, amores e desamores, assassínios, traições, conspirações, mentiras e até dinheiros mal gastos por rainhas e amantes da corte. Qual é para si o escândalo mais divertido? Existem vários. Para mim, enquanto historiador, um muito interessante foi a criação de uma figura que está ligada às misericórdias e que hoje em dia, portanto, a investigação histórica tem vindo a demonstrar que essa figura não existe. Foi uma invenção do século XVI e chegou-se ao ponto de existir uma rua nas Avenidas Novas, em Lisboa, com o nome dessa figura, que é, portanto, a Avenida Frei Miguel Contreiras, e esse frade foi uma invenção da Ordem Trinitária no século XVI e, a partir daí, inclusivamente os próprios historiadores acreditaram que era uma pessoa real, com data de nascimento, com percurso. Enquanto pessoa ligada à história, essa é aquela que me diz mais. Depois, do ponto de vista, talvez mais pelo cómico ou pelo inusitado da questão, existem vários episódios. Posso referir, portanto,
a própria questão da bissexualidade do Dom Pedro I. Todos nós associamos Dom Pedro I à imagem da relação com Dom Pedro e Dona Inês, um amor eterno, e no fim de contas Dom Pedro I, afinal, também teria tido relações, portanto, homossexuais. Portanto, não só com uma pessoa, mas também com várias. Que fontes é que utilizou para escrever este livro? Sobretudo crónicas da época, portanto, as crónicas de Fernão Lopes sobre alguns reis de Portugal, depois também muita correspondência trocada por reis, por pessoas da corte, nobres, e também alguns diários que foram escritos não só por reis, mas também por algumas rainhas, infantas, e também, a partir do momento em que se tornou possível, muita informação dada pelos jornais da época, sobretudo a partir de meados do século XVIII. O Ricardo dá voz aqui neste livro a escândalos, a suspeitas ou a escândalos provados, ou enfim, escândalos cujas provas encontrou sejam irrefutáveis? Quase todos estão comprovados. Existem alguns que, apesar de não estarem completamente comprovados, instalaram-se quase como verdades absolutas e nesse caso, portanto, eu refiro que passaram à história como possíveis verdades. No entanto, está tudo devidamente, sempre com sugestões das fontes e com a fundamentação das afirmações. Desfez alguma verdade histórica na investigação para este livro? Não. Portanto, em termos de ser autor, portanto, de desfazer mitos, portanto, não. Aquilo que dou, portanto, a conhecer portanto, o resultado de algumas investigações que têm vindo a ser feitas e com portanto, a releitura que fiz das fontes. A nossa monarquia, ao longo dos 900 anos de história, era mais dada a escândalos de cama ou a escândalos de dinheiro? Dos dois. Talvez no mesmo plano de ideias. Porque mesmo a nível económico, Portugal sempre teve um sentido muito pouco prático do que fazer com o dinheiro. Creio que isso está-nos no sangue. Ainda hoje? Ainda hoje, exatamente. Há questões que nós hoje olhamos para o presente e vemos refletidas muitas situações de há 2, 3 séculos atrás e que demonstram que perante quase a mesma situação, os dirigentes portugueses, portanto, quem estava com capacidade de poder tomar a decisão, agiu da mesma maneira. E há histórias também de assassínios. Exatamente, sim, bastantes assassínios, portanto, muitos deles por razões de Estado e possíveis traições que pudessem vir a darem, portanto, pudessem ser consumadas. Algumas ligadas àquilo que nós não poderíamos pensar que não era verdade. Por exemplo, quando foi feita em 1640 o retomar da independência portuguesa, não foi uma situação unânime a todos os portugueses. Muitos deles preferiam ter continuado associados à Espanha e isso deu origem a uma série de conspirações que depois traduziram na morte dos implicados. Ainda não havia sondagens na altura, se calhar a história ter-se escrito de outra maneira. Ricardo Raimundo, muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 19.